Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio, muito feliz de estar aqui. Lembrando, das nossas parcerias, agradecer já todo mundo aí que manda mensagem, mais de 50 mil inscritos, e agradecer também as parcerias que estão com a gente aí ajudando o canal, os cursos, já passei vencendo concursos, a ECOA também, e tá com promoção lá na ECOA, os livros, LDB, as 800 questões comentadas, a LDB aqui comentada e esquematizada, tudo no link aí, na descrição do link, para você ajudar aí o canal também, porque claro, quando você dá seu like, você compra um produto do canal, você está ajudando o canal, obviamente. E este é um canal de gratidão e retribuição. Vou trazer hoje aqui para você um novo Fundeb, gente, que está caindo aí demais e é bem chatinho e complicado de entender. Então nós vamos analisar o novo Fundeb. Antes de eu ir para a lei, antes de eu falar da lei, o que eu vou fazer, gente? Eu vou explicar algumas coisas, porque senão você vai ficar maluco para entender o novo Fundeb. Então, vamos tentar entender alguns aspectos importantes, E eu começo aqui pegando a cartilha do Fundeb, A cartilha do Fundeb, que é importante para você compreender o Fundeb. Então, primeiro, quais são os recursos que compõem o Fundeb? Inclusive, isso já caiu como pergunta, tá? Então, quais são os recursos que compõem o Fundeb? Eu vou só aumentar a letra aqui um pouco para vocês, tá? Para a gente ficar com uma letra bacana, melhorar um pouco aqui o tamanho da letra. Não melhorou muito, Os recursos que compõem o Fundeb. Então, primeiro, fundo de participação, são compostos por 20% das seguintes fontes de receita, Então, o Fundeb, esse fundo aí que é composto de várias receitas. Fundo de participação dos estados, o FPE. Fundo de participação dos municípios, o FPM. Caiu uma pergunta sobre isso, tá? Imposto sobre circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços, o ICMS. Imposto sobre produtos industrializados proporcional às exportações, o IPI Export, de exportação. Imposto sobre transmissão de causa-morte e doação, ITCMD, quando acontece um falecimento, aí tem aquelas coisas de herança e tal. O imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, tá? IPVA que você conhece, ICMS, IPVA são mais conhecidos, os outros um pouco menos. Imposto sobre propriedade territorial rural, cota parte do município, ITRM, e arrecadação de impostos que a União eventualmente instituir no exercício de sua competência, cotas para estados, Distrito Federal, municípios, e receita da dívida ativa, tributária, multas, juros, relativa aos impostos acima relacionados, Então, olha só, o que é um Fundeb? Ele é um fundo especial formado por 27 fundos, 26 estaduais e um Distrito Federal, que são compostos basicamente por contribuição dos estados e municípios. Nós vamos falar tudo isso na lei, e a União complementa os recursos dos fundos quando não alcançam um valor capaz de garantir uma educação básica de qualidade, tá? Então, esses recursos aí, eles são importantes aí para compor o Fundeb. Atualmente tem um mecanismo de distribuição desses recursos, nós vamos ver isso, como que faz essa distribuição desses recursos. A educação básica abrange a educação infantil e o ensino fundamental e médio, artigo 21 da LDB, Então não esqueça isso. Educação básica, ou seja, da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E quais são esses recursos, esses impostos? Aqui, o ITCMD, o ITR, FP, ICMS, Todos eles compõem aí o Fundeb, O FPM, complemento da União, IPVA, e aqui de novo aí a questão dos impostos, tá?
Então, o Fundeb, ele é essa distribuição, e aí, por exemplo, o que determina? Que a União tem que gastar no mínimo 18% de recursos na educação. No mínimo, isso é lei, tá? E os municípios, estados e o Distrito Federal, 25%. Então, na educação, você tem que gastar no mínimo 18%, aí que a União entra com a sua complementação, e os estados e municípios, no mínimo 25%, isso compõe aí o Fundeb, tá? Aqui o efeito redistributivo. Por que o Fundeb existe, né? Porque existe diferenças aí no país, econômicas, né? Então, o Fundeb, o objetivo dele é dar um equilíbrio, né, nessa distribuição dos recursos, tá? Por isso que ele existe, né? Então, foi instituída uma nova forma de complementação da União, ao Fundeb, né? E aí é que você, quando olha na lei, você fica maluquinho, doido, porque agora tem o valor anual por aluno, o VAAF, aí tem o VAAT e tem o VAR, né? Então, nós vamos entender como que é cada um desses, para quando você lê a lei, você não ficar maluco com essas siglas, VAAF, VAT ou VAR, né? Como era? No mínimo 10% dos recursos eram destinados ao Fundeb, a complementação da União. Agora, como é que ficou? No mínimo 23% do total dos recursos destinados ao Fundeb, né? Então, isso é a nova lei do Fundeb. Aí tem as regras de transição e tal, né? Que você não precisa saber isso por enquanto, tá? Pelo menos para concurso público. Então, nós vamos entender o que é o tal do VAAF, que é o valor anual por aluno, tá? Então, é o valor anual por aluno. Ele é composto de 10% da distribuição, ó. VAAF é valor anual por aluno. Então, o que acontece? Se o VAAF não alcançar o mínimo, né? O mínimo definido nacionalmente, né? Então, você tem lá o fundo, a distribuição dele é por número de alunos matriculados, certo? Aí você tem o mínimo que tem que ter, né? Que é a União que define isso, o mínimo que tem que ter por aluno de recurso, tá? Aí é o VAAF, valor anual por aluno. Se não atingir, né, o mínimo definido pela União, a União repassa 10% a fim de atingir o valor do mínimo nacional. Entenderam? A União vai lá e fala, ó, o nosso VAAF, valor anual por aluno, é X, tá? Aí, lá, não deu. Opa, a União complementa até chegar no mínimo nacional por aluno. Para quê? Para que você tenha recurso para investir na educação por aluno. Como que é feita a distribuição desse fundo? Por número de alunos matriculados. As bancas gostam de dizer que é por número de escolas, número de professores, número de não sei o quê. Nada disso, né? Então, não deu o número mínimo estabelecido. A União vai lá, certo? Já cresceu lá, colocou 10% para atingir o mínimo. Não atingiu ainda, né? Aí vem o valor anual total por aluno, que a União repassa, né? Não atinge o mínimo definido nacionalmente. Então, a União vai repassar no mínimo 10,5% do valor para cada rede pública. Veja, num primeiro momento, é por aluno. Depois não atingiu. A União foi lá, complementou, não atingiu ainda. Aí vai passar para cada rede pública 10,5%, né? Municipal, estadual, distrital, para que a rede alcance o mínimo do padrão de qualidade. Aí é o VAT, tá? Tem esse nome, pois se dá em função do valor anual total por aluno, isto é, o valor inicial somado à complementação da União. O que eu já vi banca perguntar, né? Dos 10% do VAAF e quanto que é a complementação do valor anual por aluno, VAT. Aí as pessoas confundem VAAF com VAT, né? Então, VAAF é 10,
certo? E o VAT é os 10 já crescido, mais, né, 10,5 aqui da União, tá? Não, então o VAT é um dos institutos inovadores da lei do Fundeb, né, que vai garantir aí um mínimo para exercício. Claro que existe uma regra, né, para tudo isso, inclusive para a definição do valor do mínimo definido nacionalmente, né? Enfim, mas o importante é você estar atento a essa diferença do VAF e do VAT, tá? Que nós vamos falar na lei também. Então, olha só, VAF, complemento da União, 10%, aí não atingiu o mínimo, aí vem o VAF, né? Que é o mínimo aqui para atingir o mínimo nacional, tá? O VAF já completado, né? A complementação do VAF apresenta ainda algumas especificidades. A primeira é a obrigação de aplicar pelo menos 15% do valor da complementação em despesas de capital, tá? Então, olha só, isso aqui já caiu. Então, olha só, do VAT, né? Tem o VAF que nós vimos lá, tem o VAT, que no mínimo você tem a obrigação de aplicar 15%. Então, quando a União entra para complementar, ela vai exigir, certo? Quer dizer, a lei vai exigir pelo menos 15% em despesas de capital, ok? Né? Então, se você não sabe o que é despesa de capital é aquilo que você pode, vamos dizer assim, em linguagem fácil, né? Patrimoniar, tá? Então, equipamentos, né? Coisas que você consegue patrimoniar, né? Falando rapidamente aqui, né? Despesa de capital é um pouco mais complexo que isso, mas é basicamente isso. E a segunda exigência, o que você tem que saber? Despesa de capital, pelo menos 15% no VAT. Então anota aí, né? 15%. Nós vamos falar isso de novo lá na leitura da lei. E a segunda é a obrigação de aplicar 50% da complementação na educação infantil. Então, olha só, além de você ter que, no VAT, né, você ter que aplicar 15% em despesa de capital, você ainda, pulou a tela, né? Olha aqui, ó. Você ainda tem que aplicar 50% na educação infantil, né? E a aplicação deve obedecer a parâmetros de indicadores, déficit de cobertura, né? Então, calculado pela razão entre oferta e demanda atual. Lembrando que educação infantil é creche e pré-escola, certo? Então, qual é o objetivo aqui? Ampliar o acesso das pessoas à creche, né? Das crianças à creche e, claro, a universalização da pré-escola desde 2016, né? 2016-17, obrigatória e faz parte do ensino obrigatório, né? 4, 5 anos você tem que estar matriculado na pré-escola. E para isso precisa de recurso, e aí no Fundeb vem reforçar isso, tá? 50% dos recursos. Então, olha aqui, ó, 15% de despesa de capital, 50%, né, da complementação do VAF tem que estar obrigatoriamente aplicado aí na educação infantil, certo? Bom, o que são despesas, né, de capital? Aquilo que eu falei, são despesas destinadas à aquisição de materiais de caráter permanente, mobiliário, instrumentos musicais, equipamentos eletrônicos, etc. Então, aquilo que eu falei, o que é patrimoniável, né? Ou seja, o que você consegue colocar plaquinha lá de patrimônio, né? São materiais de caráter permanente, isso é que é despesa de capital. Se você tem dúvida disso, por exemplo, um livro é despesa de capital? Não, né? Não é despesa de capital. Um computador é despesa de capital? Sim. Uma carteira é despesa de capital? Sim. Um playground é uma despesa de capital? Sim. Tá? São materiais de caráter permanente, certo? Tudo bem? Percentuais da nova lei do Fundeb serão aplicados de maneira progressiva de 2021 a 2026, né? Então, 2%, 5%, 6,25%, 7,5%, 9,5% até atingir em 2026 10,5%.
né? Complementação do valor anual por aluno, 2,5% da receita total dos recursos que compõem o Fundeb, né? É destinada aqui é o VAR, né? O VAR do futebol, não, né? É o VAR, né? Complementação do valor anual por aluno, que essa é composta de 2,5% dos recursos do Fundeb destinadas às redes que apresentem melhoria nos indicadores de atendimento e de aprendizagem, considerando a redução das desigualdades e o cumprimento de condicionalidades previstas. Então, é mais dinheiro para aquelas que apresentam melhoria, né? Então, condições de gestão, né? Redução da desigualdade, melhoria da qualidade do ensino. Então, elas têm a complementação do valor anual por aluno, o VAR. Então, nós vimos o VAF, né? O VAT e o VAR, né? Não esqueça disso, certo? Epa, pulei, né? As exigências, né? Então, exigências, né? Para você ter acesso ao VAR, né? Que está aqui na lei, que nós vamos falar na lei 14.113, eu só estou dando, né? Provimento do cargo ou função de gestor de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho, a partir da escolha realizada com a participação da comunidade escolar, dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho, participação de pelo menos 80% de estudantes de cada ano escolar periodicamente avaliado, redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais medidas no Exame Nacional de Avaliação, o SAEB, respeitadas as especificidades, regime de colaboração entre Estado e município formalizado na legislação estadual e em execução dos termos do inciso 1, parágrafo único do artigo 158 da Constituição e artigo 3 da Emenda Constitucional 108 e referenciais curriculares alinhados à base comum curricular. Isso é um cheque, né? Ó, o município cumpriu isso aqui, opa, tá melhorando a qualidade do ensino, vai ter acesso à complementação do VAR, né? E o VAR, ele começa com 0,75 em 2023, 1,5, né? Ele começa, ainda não começou, né? Eu estou gravando em 2022, talvez quando você estiver assistindo esse vídeo já tenha começado. 0,75, 1,5, 2 em 2025 e 2026, finalmente os 2,5, né? Então, é todo um processo que está em andamento, né? Porque você tem os exames, né, do SAEB, as taxas de aprovação, né, no ensino médio, em cada rede estadual, as taxas de atendimento escolar das crianças e jovens, né, em cada ente federativo. Então, tudo isso, tá? Então, olha só, o VAF, né? O VAF aqui, complemento da ordem, né? Que eu expliquei para vocês, e o VAT, tá? VAF. No âmbito estadual e distrital, calcula-se a razão entre os recursos e o número de alunos matriculados na modalidade presencial, sempre pelo número de alunos, né? Complementação. Se o VAF não alcançar o valor mínimo, a União entra com a complementação do VAF, repassando 10% dos recursos, né? Se não, né, não chegou, aí vem o VAT, né? Que se não repassada a complementação do VAF, que a União já complementou, o valor ainda não alcançar o mínimo definido, a União repassa para cada rede no mínimo 10,5% do valor anual, tá? E aí o VAT é passado para as redes, né? E a complementação da União, e aqui o calendário 12,5%, 15%, 17%, 19%, 21%, 23% em 2026. Certo? Aí tem as regras de transição, né? Obviamente, que é bastante complexo, que nós vamos falar na lei 14.113, né? E aqui todo a história, né? Um fluxograma aqui, né? Do valor do anual por aluno, complementação do VAR, né? Aí aqui alcançou o VAF, sim, beleza. Não, aí vem a complementação de 10%. Complementou o recurso do Fundeb, mais número de aluno matriculado, tem já o número, valor do aluno, alcançou o VAT? Não, aí vem a complementação de 10,5%, né? Então, tudo isso aí é calculado para atingir, certo? Bom, então,
Vamos falar um pouquinho agora, né, da lei. Vou colocar aqui a lei para vocês, né? Falei um pouquinho aqui só para dar uma geral para vocês. Agora vamos para a lei aqui do Fundeb, né? Opa, entra aí, meu filho. Agora sim não entra, né? Quando você quer que ele vá. Aí, agora foi. Então, vamos falar da Lei 14.113. Agora que eu já dei um pouco aí para vocês de algumas explicações importantes, tá? Então, agora nós vamos falar da Lei 14.113, né? Aí você já vai entendendo um pouco aí. A lei que regulamenta o Fundeb, artigo 212-A da Constituição. Então, essa lei 14.113, ela regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, de que trata o artigo 212-A da Constituição Federal e revoga os dispositivos da Lei 11.494, tá? Então, capítulo 1 das disposições gerais, artigo 1. Fica instituído no âmbito de cada Estado e Distrito Federal um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, de natureza contábil, nos termos do artigo 212-A da Constituição Federal. Gente, é importante você saber o nome do Fundeb. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. E a natureza dele é contábil. Não esqueça disso, porque tem banca que já perguntou isso, tá? Tem banca que já perguntou isso. Parágrafo único. A instituição dos fundos previstos no caput desse artigo e a aplicação de seus recursos não isenta os Estados, o Distrito Federal e os municípios da obrigatoriedade da aplicação e manutenção do desenvolvimento do ensino na forma prevista do artigo 212. E o que é essa forma do artigo 212? União, 18% no mínimo de aplicação na educação. Estados, Distrito Federal, município, 25%. Você não pode errar isso, né, gente? Isso aí já caiu muitas vezes, né? E tem que saber, 18% no mínimo a União, 25% Estados, Distrito Federal e os municípios, certo? Então, isso aí você não pode esquecer. Parágrafo 1. Pelo menos 5% do montante dos impostos de transferência que compõem a cesta de recursos do Fundeb, aquele monte de imposto que eu falei, a que se refere os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do caput, e o parágrafo 1 do artigo 3 dessa lei, de modo que os recursos previstos no artigo 3 dessa lei, somados aos referidos nesse inciso, garantam a aplicação de, no mínimo, 25% desses impostos e transferências em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino, né? Então, lembra que eu falei, ó, ICMS, né, IPVA, todos esses impostos geram recursos para a educação. 2. Pelo menos 25% dos demais impostos e transferências. Artigo 2. Os fundos destinam-se à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos profissionais da educação, incluindo sua condigna remuneração, observado o disposto nessa lei, né? Por isso que alguns municípios dão o chamado bônus, porque eles precisam investir o mínimo na educação. Se eles não atingirem o mínimo, eles sofrem consequências, sanções da lei, né? Então, muita gente acha uma bondade, né? Em alguns municípios, raros que eu conheço, pode até ser um benefício que o gestor, mas muitas vezes é para complementar, né? Porque eles precisam atingir o percentual necessário, tá? Então, não é um presente, né? Uma obrigação legal, certo? Vamos ver aqui uma questão que caiu da AMEUESC, né? O Fundeb é um fundo especial de natureza contábil de âmbito estadual,
um total de 27 fundos, né, composto por recursos provenientes de impostos de transferência do Estado, Distrito Federal e Município, vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da Constituição Federal. O fundo foi instituído como instrumento permanente de financiamento da educação público por meio da Emenda Constitucional número 108, de 27 de agosto de 2020, e encontra-se regulamentado pela Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome completo desse fundo. Olha aí, gente, falei para vocês. Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Professores da Educação Básica, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Olha aí, gente. E aí? Responde aí. Tá vendo? Falei para vocês. Tem que saber o nome do fundo, né? E aí? O que você respondeu aí nessa questão? Você vê que tem umas parecidas aí, né? É uma questão que parece ser fácil, mas muita gente às vezes não se liga no nome. Ó, essa questão aí, mais de 40% errou. 40% no indicador lá errou essa questão. E você respondeu a letra B, acertou, né? B de bola, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, lembra, né? Educação Básica, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, e Valorização dos Profissionais da Educação. Respondeu B, alegria, perfeito. Composição financeira do fundo, das fontes de receitas do fundo, seção 1. Artigo 3. Os fundos de âmbito de cada Estado e do Distrito Federal são compostos por 20% das seguintes fontes de renda. Aí. 1. Imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCD, previsto no inciso 1 do caput do artigo 155 da Constituição Federal, né? Então, houve lá uma morte e tal, vai transferir o bem, né, para os herdeiros, vai vender, enfim, vai fazer alguma coisa, tem um imposto ali, né, o ITCD. Aí, uma partezinha disso, né, vai para a educação, certo? Imposto relativo sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o famoso ICMS, né? O que é uma das maiores arrecadações dos municípios, está baseado no ICMS, né? Combinado com o inciso 4 do caput, artigo 158 da Constituição Federal. Então, esse imposto importante, né, que é sobre circulação de mercadorias, prestação de serviço, enfim, né, o ICMS, que é um dos impostos que mais arrecada aí nos municípios, parte dele vai para a educação. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, que você chora para pagar no início do ano, né? Então, tá lá também, uma parte dele vai para a educação. A parcela do produto de arrecadação do imposto que a União eventualmente instituir no exercício de competência que lhe é atribuída pelo inciso 1 do caput do artigo 154 da Constituição, prevista no inciso 2 do artigo 158, né? Também, né, vai uma parte para a educação. Parcela do produto de arrecadação sobre propriedade territorial rural, ou ITR, relativamente a imóveis situados no município, prevista no inciso 2 do capítulo 158 da Constituição Federal. E parcela do produto de arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e imposto sobre produtos industrializados, o IPI, devido ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, FPE, prevista na alínea A do inciso 1 do caput 159 da Constituição Federal e na Lei 5.172 do Código Tributário Nacional, tá? Então, aí eu preciso decorar tudo isso? Não, você precisa saber os impostos que fazem parte do Fundeb, tá? Não precisa entender os impostos, né? Porque aí você ia ter que ler lá na Constituição, aí é uma parte mais financeira, né? Então, calma, né?
Controle-se. 7. Parcela do produto de arrecadação sobre imposto de renda e proventos de qualquer natureza e do EPI devido ao Fundo de Participação dos Municípios, né? Previsto na linha B do inciso 1 do artigo 159 da Lei 5.172, do Código Tributário Nacional. Parcela do produto de arrecadação do IPI devido aos estados e ao Distrito Federal, também aqui, né, do artigo 159. Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos previstos nesse artigo, bem como juros e multas eventualmente incidentes. E parágrafo 1. Inclui-se ainda a base de cálculo dos recursos referidos do inciso 1 a 9 do caput desse artigo, o adicional da alíquota de ICMS que trata o artigo 82 do ato das disposições constitucionais transitórias. Além dos recursos mencionados, parágrafo 2, nos incisos 1 a 9 do caput e no parágrafo 1 desse artigo, os fundos contarão com a complementação da União, nos termos da seção 2 desse capítulo, que aí entra lá o tal do VAF, do VAT, né? Que a gente explicou lá na primeira parte. Olha aqui, ó. Complementação da União. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o artigo 3 desse lei, conforme disposto nessa lei. Parágrafo 1. A complementação da União destina-se exclusivamente a assegurar recursos financeiros aos fundos, aplicando o disposto no caput do artigo 160 da Constituição Federal. Parágrafo 2. É vedada a utilização dos recursos oriundos da arrecadação constitucional da contribuição social do salário e educação a que se refere, né, o artigo 5º do artigo 212 da Constituição, na complementação da união dos fundos. Então, não pode utilizar a contribuição social do salário e educação. Já caiu isso, né? É vedada, tá? Essa questão da contribuição social do salário e educação não pode ser utilizada na complementação dos fundos, né? Senão ia ser meio um engana-gato ali, né? Ó, tiro dali, coloca aqui, aí não, né? Então, a complementação é para fortalecer os recursos, né? Isso já é recurso da educação, certo? Então, não pode, né? Utilizar isso aí. Parágrafo 3. A União poderá utilizar no máximo 30% do valor de complementação do Fundeb previsto no caput desse artigo para cumprimento da aplicação mínima de manutenção e no desenvolvimento do ensino estabelecida no artigo 212 da Constituição Federal, né? Então, no máximo 30%, tá? Guarde esse número, né? O não cumprimento do disposto nesse artigo importará em crime de responsabilidade da autoridade competente. Por isso que ninguém quer ficar abaixo dos percentuais, porque senão responde por crime de responsabilidade. Pode perder os direitos políticos, né? Pode ter uma série de problemas aí, caso não cumpra, né? A complementação da União será equivalente a no mínimo 23%, né? Então, tem lá quando que vai atingir isso, né? Em 2026. Do total de recursos a que se refere o artigo dessa lei nas seguintes modalidades. 1. Aquilo que eu falei para vocês, complementação VAF, 10%, né, 10 pontos percentuais no âmbito de cada estado do Distrito Federal, sempre que o valor anual aluno do VAF, nos termos da linha do inciso 1 do caput do artigo 6 dessa lei, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Então, a União vai lá, definiu o mínimo de recursos por aluno, né, nacional. Não atingiu 10% lá, né, 10 pontos percentuais para completar, né? Não completou, aí vem o VAT. No mínimo 10 inteiros e 5 décimos, né, pontos percentuais em cada rede pública de ensino estadual ou distrital, sempre que o valor anual do aluno, nos termos da linha A do inciso 2 do caput do artigo 6 dessa lei, não alcançar o mínimo definido. Aí tem o VAT, né? Certo? E tem o VAR, né?
que é 2,5 e 2,5 pontos percentuais nas redes públicas que cumprirem condicionalidades de melhoria de gestão, alcançar evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e de melhoria da aprendizagem, com redução das desigualdades nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, conforme disposto no artigo 14 dessa lei. E isso vai começar a partir de 2023. Se você está assistindo esse vídeo já em 2023, né, aí o VAR já começou. Professor, mas é muito complicado esse negócio aí, hein? É complicado, tanto é que nem os municípios no estado entenderam direito ainda, né? Tem muita dúvida e tal, muita gente com dúvida, por quê? São cálculos, né, contábeis ali que tem que ser feito, o cálculo de definir nacionalmente, completa ali, quanto deu. Por que que é feito isso? Para que tenha para todo o país, esse nosso país enorme, né, com 27 entes federativos, né, existe um recurso mínimo para todos, né? Então é uma das formas da gente equilibrar, por isso que o Fundeb, para redistribuir recursos. Parágrafo único, a complementação da União nas modalidades especificadas a ser distribuída em determinado exercício financeiro será calculada considerando-se as receitas totais dos fundos no mesmo exercício, né? Em 18 de agosto de 2022, foi publicada a Portaria Interministerial número 4, alterando a Portaria Interministerial número 11, de 24 de dezembro de 2021, que estabelece os parâmetros referenciais anuais do Fundeb para o exercício 2022 nas modalidades valor anual por aluno, o VAF, e valor anual total por aluno. Certo? Vocês entenderam, gente, que tem lá o valor definido nacionalmente por aluno. Não completou o mínimo necessário. Aí, 10%, né? 10 pontos percentuais para complementar o VAF, valor anual por aluno. Não deu ainda o valor. Aí as redes públicas, estaduais, né, municipais, vão receber lá 10,5 pontos percentuais, né, que aí é o valor anual total por aluno, o VAT, certo? E o VAR, né? O VAR, eu estou com o interior agora, bravo, VAR, né? Então, 2,5%. Começa, né, no exercício de 2023 a 0,75% da contribuição do Estado, Distrito Federal e Município, e vai até o ano de 2026, se eu não me engano, chegar a 2,5%, tá? Então é isso, né? Para você entender, certo? Bom, gente, vamos dar uma parada, né? E aí eu volto, vou esperar os comentários. Professor, estou entendendo tudo. Professor, não está entendendo nada, né? Nós vamos fazer mais questões, que aí vai facilitar a sua compreensão, certo? É uma lei bastante complexa, complicada mesmo. Tem muito estado que está batendo cabeça, município, tem discussão jurídica, né? É meio complicadinho mesmo, mas nós vamos aqui fazendo questões, eu vou lá mostrando para vocês, explicando, tentando, vai perguntando aí, né? Se eu não entendi, né? Porque aí a gente vai interagindo, eu vou montando as aulas, vou voltando, lá o professor ficou muito pequeno, lá não entendi, é porque eu estou apresentando a tela, aquele documento é disponível pelo MEC, eu vou ver se eu disponibilizo o link aí também para vocês entrarem lá e conseguir ler o documento, que aquela cartilha lá ajuda bastante, hein? Principalmente aí você concurseiro, tá bom? Grande abraço, até a próxima aula.